Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de número 1 do curso Química no Enem. O nosso objetivo nessa aula vai ser resolver 5 questões abordando as habilidades 7, 17 e 18. A habilidade 7 é selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. A habilidade 17, relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagens e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. A habilidade 18, relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Vamos à questão de número 1. É uma questão que aborda a habilidade 17 e diz o seguinte: na química, para se caracterizar um determinado material, são utilizadas, dentre outras, 4 constantes físicas: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade, que constitui um quarteto fantástico. Em um laboratório foram obtidos os dados da tabela abaixo, relativos a propriedades específicas de amostras de alguns materiais. Veja que foram dados 4 materiais genéricos: o material A, B, C e D. Foi fornecida a massa em gramas a 20 graus Celsius de cada um desses materiais, o volume em centímetro cúbico, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Considerando os dados da tabela, analise as afirmações seguintes. O item A diz o seguinte: a temperatura de 25 graus Celsius, os materiais C e D estão no estado líquido. Como que nós vamos verificar se essas substâncias na temperatura de 25 graus, se elas estão realmente no estado líquido? Nós vamos utilizar a seguinte reta. Você coloca uma reta com 2 pontos, onde o primeiro ponto vai ser o ponto de fusão, o segundo ponto vai ser o ponto de ebulição, e aí você tem que ter consciência de que temperaturas que estejam menores do que o ponto de fusão, a substância vai estar no estado sólido. Em temperaturas entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância vai estar no estado líquido. E em temperaturas maiores do que o ponto de ebulição, a substância vai estar no estado gasoso. No item A, ele fala das substâncias C e D, que na temperatura de 25 graus, elas se encontram no estado líquido. Vamos ver para a substância C. Veja que a temperatura de fusão da substância C é de menos 40 graus Celsius e a temperatura de ebulição é de 115 graus. Então, nós vamos ter o seguinte gráfico para a substância C. O ponto de fusão é de menos 40 e o ponto de ebulição é de 115. Isso significa que em temperaturas menores do que menos 40, a substância vai estar no estado sólido. Em temperaturas entre menos 40 e 115 graus Celsius, a substância vai estar no estado líquido. E em temperaturas maiores do que 115 graus Celsius, a substância vai estar no estado gasoso. O item menciona a temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, 25 graus está bem depois de menos 40, mas está antes de 115. Então, está nessa região. A substância C, na temperatura de 25 graus, vai ser um líquido. Para a substância D, o ponto de fusão dela, veja, a substância D, o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100. Daí nós podemos deduzir que 25 graus, que é a temperatura que o item está considerando, está aqui, na região do líquido. 25 é maior do que 0, mas é menor do que 100, então está na região do líquido. C e D, na temperatura de 25 graus, estão sim no estado líquido, por isso a resposta vai ser a letra A. Caso você queira baixar esse material, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você poder fazer esse download. A questão de número 2 também aborda a habilidade 17 e diz o seguinte:
Durante uma aula prática de química, um estudante registrou a variação da temperatura da água pura em função do tempo e, com os dados obtidos, elaborou o gráfico que mostra uma mudança de fase. Aqui nós temos o gráfico mostrando a mudança de fase da água. Vejam que nós começamos na temperatura de 40 graus e essa temperatura vai caindo até zero, na qual se mantém constante e depois ela volta novamente a cair. A mudança de estado físico verificada pelo estudante é denominada. Nós queremos simplesmente saber qual é o tipo de transformação que está acontecendo. Para você resolver essa questão, nós temos que lembrar o seguinte. Aqui eu tenho o gráfico da mudança de estado físico da água. É um gráfico para a mudança de uma substância pura. Por quê? Porque para substâncias puras, nós vamos ter dois patamares. O primeiro patamar é o ponto de fusão e o segundo patamar, que são essas linhas horizontais. Aqui eu tenho vertical, horizontal, vertical, horizontal e vertical. Essas duas horizontais são, na verdade, o momento onde a água ou qualquer outra substância está passando. A primeira linha horizontal está passando do estado sólido para o líquido. A segunda linha horizontal está passando do estado líquido para o estado gasoso. Esse gráfico é claro que não é o gráfico para a água, porque a temperatura de fusão é de menos 63 e a temperatura de ebulição é de 61. Mas esse gráfico ele se aplica a qualquer uma substância. No caso da água, a temperatura de fusão será de 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, caso seja água pura. Você pode observar que esse gráfico está inverso. Aqui está ascendente. Nós estamos subindo, a temperatura está aumentando. Aqui está descendente. Eu quero mostrar esse outro gráfico para vocês, que é o gráfico que mostra o resfriamento da água. Nós partimos da água no estado gasoso, ela condensa, passa para o estado líquido, solidifica e passa para o estado sólido. Então, esse gráfico que a questão nos deu é o gráfico de resfriamento da água. Veja que o patamar, a linha horizontal, está na temperatura de 0 graus Celsius. Fazendo uma comparação com esse gráfico, você verifica que 0 graus Celsius é o ponto de solidificação da água. Por isso, a resposta correta para a nossa questão vai ser a letra D. Solidificação. Para a resolução do próximo item, nós temos uma leitura. Em algumas extrações de ouro, sedimentos do fundo de um rio e água são colocados em uma bateia, recipiente cônico que se assemelha a um funil sem o buraco. Movimentos circulares da bateia permitem que o ouro metálico se deposite sobre o material sólido ali presente. Esse depósito, que contém principalmente ouro, é posto em contato com mercúrio metálico, o amálgama formado é separado e aquecido com um maçarico, separando-se o ouro líquido do mercúrio gasoso. Numa região próxima dali, o mercúrio gasoso se transforma em líquido e acaba indo para o leito dos rios. O item 3 vai dizer o seguinte: os 3 segmentos grifados se referem respectivamente às seguintes propriedades. Vejam que o item 3 aborda a habilidade 18. Levando em consideração os 3 segmentos que estão grifados, gente, nós vamos observar a que tipo de propriedade eles estão associados. O primeiro termo grifado é o seguinte: o ouro metálico se deposite sobre o material sólido. Para que ele se deposite, o que deve acontecer? A substância que tem maior densidade, que tem maior peso, vai para o fundo da bateia, que no caso é o ouro. Então, nós vamos ter peso ou densidade. O segundo termo grifado é aquecido com o maçarico, separando-se o ouro líquido do mercúrio gasoso. Gente, se nós estamos separando o ouro líquido do mercúrio gasoso, é porque o mercúrio ele passou do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, foi atingido o ponto de ebulição do mercúrio. Então, o segundo termo se refere ao ponto de ebulição. Aqui na letra D, veja que o segundo termo está associado à temperatura de ebulição. E o terceiro termo,
O mercúrio gasoso se transforma em líquido, ou seja, é uma condensação ou liquefação. Então, a ordem de associação dos termos vai ser densidade, aqui para o primeiro grifo, temperatura de ebulição para o segundo grifo e temperatura de liquefação para o terceiro grifo. A resposta do item vai ser a letra D. No quarto item, nós vamos abordar novamente a habilidade 17 e diz o seguinte: um sistema constituído de gelo e água em repouso a 0 graus Celsius é aquecido gradualmente até que se obtenha apenas água líquida na temperatura ambiente. Qual dos gráficos a seguir melhor representa a curva da temperatura em função do tempo? Eu quero mostrar novamente para vocês o gráfico de mudança de estado físico de uma substância pura. Nós vamos ter, aqui não é o gráfico para a água, mas se aplica também. Sendo a água, a temperatura de fusão aqui seria de 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Então, nós teríamos a água em temperaturas menores do que 0 grau, ela estaria no estado sólido. Quando atingisse a temperatura de 0 graus Celsius, ela começaria a passar do estado sólido para o estado líquido, ou seja, entre esses dois pontos aqui que eu estou mostrando, nós temos água no estado sólido e água no estado líquido. Depois que todo o gelo se transformou em líquido, a temperatura começa novamente a subir e toda a água vai estar no estado líquido, onde vai gradativamente aumentando a temperatura e vai atingir a temperatura de fusão, que no caso da água é 100 graus. Novamente a temperatura se mantém constante e aí nós vamos ter água no estado líquido e no estado de vapor. Quando todo o líquido tiver passado para o estado de vapor, a temperatura começa novamente a subir. O que eu quero analisar com você é essa parte aqui, ó, essas duas regiões do gráfico. Aqui nós temos água no estado sólido e água no estado líquido, e aqui nós temos apenas água no estado líquido. Veja que a questão, que é o gráfico que melhor representa um sistema de gelo e água, ou seja, água no estado sólido e água no estado líquido, em repouso a 0 graus Celsius, aquecido gradualmente até que se obtenha apenas água no estado líquido. Então ele está se referindo a essa região. Água no estado sólido, água no estado líquido, ela vai ser aquecida até que se obtenha apenas água no estado líquido. Então é essa região aqui. O gráfico que melhor representa o que está descrito no item é o gráfico do item A. Nós temos aqui a água no estado sólido e no estado líquido, que é a passagem, é a mudança de estado, e aqui nós temos a água apenas no estado líquido. O quinto item, gente, aborda a habilidade de número 7. Nós temos aqui a amostra 1, 2 e 3 e a seguinte leitura. O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna na qual os bens de consumo são produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade são determinados parâmetros que permitem checar a qualidade de cada produto. O álcool combustível é um produto de amplo consumo muito adulterado, pois recebe a adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, ANP, o álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 gramas por centímetro cúbico e 0,811 gramas por centímetro cúbico. Em algumas bombas de combustível, a densidade do líquido pode ser verificada por meio de um densímetro similar ao desenhado anteriormente, que consiste em duas bolas com valores de densidades diferentes e verifica quando o álcool está fora da faixa permitida. Na imagem, são apresentadas situações distintas para 3 amostras de álcool combustível. Para você resolver essa questão, primeiramente você deve observar que o álcool ele tem uma variação no valor da densidade. Essa variação está entre 0,805 e 0,811 gramas por centímetro cúbico. Outro detalhe para a resolução da questão é que ele diz que nos postos de gasolina, nas bombas de gasolina, nós temos um dispositivo que apresenta duas bolas com valores de densidades diferentes que vão estar mergulhados em um cilindro contendo álcool.
Então, aqui nós temos essa representação. O objetivo desse dispositivo é verificar se o álcool está nessa variação de densidade, ou seja, se ele realmente apresenta uma variação entre 0,805 e 0,811. Daí você deduz que essas duas bolas, elas devem ter, evidentemente, densidades diferentes que mostrem essa variação de densidade no álcool. A bola que tem a densidade de 0,805, ela vai ficar na parte superior do cilindro, e a bola que tem a variação de 0,811 vai ficar na parte inferior, porque quem tem maior densidade fica no fundo, quem tem menor densidade fica na parte superior. A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que a densidade da bola escura deve ser igual a 0,811 gramas por centímetro cúbico. Claro que não, né, gente? A bola escura, vejam, ó, que ela está na parte superior, então ela deve ter a densidade de 0,805, que é a menor densidade. Na letra B, a amostra 1 possui densidade menor do que a permitida. Na verdade, na amostra 1 ela vai ter uma densidade maior do que a permitida, porque vejam que até a bola de maior densidade, ó, está na parte superior. No item C, a bola clara tem densidade igual à densidade da bola escura, o que também não é verdade, porque senão elas ficariam na mesma altura. No item D, a amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de número 2, o que vai ser correto, porque nós temos uma bola que está na parte superior, que deve ser a que tem 0,805 gramas por centímetro cúbico, e a bola que está na parte inferior e distantes, porque há uma variação de densidade, que deve ser de 0,811 gramas por centímetro cúbico. A resposta para o item vai ser a letra D. Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.